Estamos aí na confirmação dos votos na cruz. Entendemos que a gente pode confirmar o voto que foi feito por nós na cruz, porque somente em Jesus. E eu queria agora pensar um pouquinho mais de forma mais prática e rápida, né? Duas observações eu gostaria de começar a fazer. Verso 18 e depois do 24, capítulo de Gênesis 2, que nós lemos ontem, diz: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. A primeira observação que nós podemos fazer é que pessoas precisam de pessoas. O próprio Deus disse isso: pessoas precisam de pessoas. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. O que significa? Significa que o cristianismo não foi feito para ser vivido de forma isolada. Eu sempre brinco dizendo o seguinte: se você fosse pegar um avião e esse avião você soubesse que ele ia cair numa ilha deserta, você seria o único sobrevivente, qual que é o livro que você levaria? Tem alguns que dizem: eu levaria a Bíblia. Mas eu levaria Como Construir uma Canoa em 12 Passos. Porque a Bíblia, ela foi escrita para eu viver em comunidade. Os próprios 10 mandamentos começam no Senhor e passam pelo próximo. Então é interessante de entender isso. É um livro que promove unidade. Por isso que casamento é coisa sagrada. Porque o que há no casamento? Unidade. Igreja é coisa sagrada. O que é na igreja? Unidade. Entendeu? Então tem coisas que são sagradas que a gente não pode mexer. Por quê? Porque não é bom que o homem esteja só. Deus entende isso. E no coração de Deus Ele colocou essa predisposição da gente para vivermos sempre dependendo de outras pessoas. Sempre dependendo. Então não tem esse papo de que você está dentro da igreja, seu grupo pequeno, você viu, cara. E a função da gente como pastor é trazer todo mundo junto, dá um trabalho, uma canseira. Tem horas que eu viro lá na igreja e estou falando: cara, eu gasto 70% do meu tempo com crente velho, não velho de idade, velho de igreja. E as picuinhas entre eles, enquanto os crentes novos, carecendo de atenção, de discipulado, de cuidado, estão sendo relevados a segundo plano, porque a velharia não está investindo, não está crescendo, não está cuidando. Então vamos crescer, gente. O cristianismo é para gente grande, é para gente madura. Então não é bom que o homem seja só. Pessoas precisam de pessoas. Então eu vou dar uma chance para você olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer: eu preciso de você. Só porque a Bíblia manda. Você pode falar assim: sabe a sogra? Sabe a sogra que você tem? Sabe a sogra que você tem? Isso você não deve falar para ela, porque é a única pessoa que a Bíblia nos isenta de ter que dizer isso. Qual é o fundamento bíblico? Por que Pedro negou Jesus 3 vezes? Porque Jesus curou a sua sogra. Entendeu? Isso é fundamento bíblico. Então, você vê que depois Jesus ainda tem que chegar para ele: tu me amas, cara? Porque ele disse assim: eu pisei na bola mesmo, tu me amas. Isso está na minha Bíblia, não está na de vocês. Amanhã eu não vou falar isso, porque o pastor Gessé está aqui. Amanhã eu prometo a vocês que eu vou me comportar. Se o Fábio for cagueta, que Deus pese a mão sobre a vida. Cadê o Fábio? Está lá atrás. Que Deus pese a mão e o pouco cabelo que você tem caia por terra. Segunda observação: família é a ideia de Deus. Quem é que criou a família? Foi Deus. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Sabe o que isso significa? Que família não parte do seu coração, que olha para alguém e acha esse alguém bonito a tal ponto de dizer: eu quero juntar meus trapos com ela e vou passar a eternidade da minha vida com ela. Não é assim. Família saiu do coração de Deus, é sagrado, é sagrado. Família saiu do coração de Deus. Foi Deus quem pensou no conceito da família. Por
Por isso você vai olhar agora para o seu cônjuge e dizer assim, foi Deus. Foi Deus, ajuda Deus. Olhando de forma mais prática, que a gente entende, cara, que o movimento de quando a gente olha para a cruz, tudo fica mais fácil. A gente olha para a cruz e a gente entende o seguinte, olha que coisa bacana. Quando a gente olha para trás do Velho Testamento vem leis, aquele Deus que parece que é rigoroso e que você tem que viver de acordo com aqueles princípios, babá. Aí você olha para o Novo Testamento, você vai ver a graça de Jesus, e aí você vai olhar Jesus e é Ele que nos salva. Mas você já parou para pensar que a salvação não exclui o Velho Testamento e olha só para o Novo Testamento? O que eu estou querendo dizer é, a salvação não exclui a vivência da lei. Ela exclui as práticas cerimoniais da lei. Eu não preciso mais sacrificar um bichinho todas as vezes que eu pecar. Mas eu preciso sim não matar, não roubar. A prática da lei continua, a tal ponto que Jesus chega dizendo o seguinte, o que é que a lei diz? A lei diz que você não pode matar, eu vou dizer mais, se você já olhou, intentou no teu coração algo mal contra alguém, você já matou. Ele traz a lei, não no mesmo nível que eu não posso simplesmente a ação de matar, ele traz no nível da intenção, da pureza de coração, dizendo, a pureza do teu coração revela que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, a tal ponto que você vai cumprir a lei por causa de Cristo. Você não vai abrir mão da vivência de Cristo, da lei. Mas por causa de Cristo você vai cumprir a lei. E que a lei se torna possível de ser vivida por causa de Cristo. O que a gente não conseguiu antes, agora consegue num grau muito mais intenso. Porque Deus nos capacita. Então o velho e o novo caminham juntos. Testamento, né? 4 marcas de uma família saudável. Vamos pensar de forma bem prática. Bem prática. Primeira marca. Família é um abrigo. Família é um abrigo. Provérbios 4:26 diz: aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Aonde é que os filhos encontram refúgio? Naquele que teme ao Senhor. Primeira coisa, aquele que teme ao Senhor. Nós vivemos um mundo que não existe mais temor. Fato, é fato. O que isso significa? Que você não vê o filho tendo temor aos pais, pelos pais. O aluno tendo temor pelos professores. O cidadão comum tendo temor aos políticos. Você não vê mais isso. Hoje a lei ela é extremamente relativa. Por exemplo, eu sou casado com a Dani, a gente tinha um carro e o carro estava no meu nome. Nós tínhamos uma multa antiga de 1 ano e recebemos na entrada de Vinhedo, tinha um radar que estava bagunçado lá, que hora funcionava não, em um período curto. Recebemos 4 multas, somaram-se 21 pontos. Eu não sabia se tinha sido eu ou se tinha sido a minha esposa. Saiu uma suspensão. Falei, tá bom, Dani, eu assumo as multas e a gente cumpre a suspensão de 1 mês. Eu vou ficar sem dirigir. Neste mês, a esposa que Deus me deu levou uma multa e o carro estava no meu nome e não veio a indicação de condutor, veio a multa direta. O que é que aconteceu? 2 anos sem dirigir. E o pior de 2 anos sem dirigir, 2 anos como passageiro daquela que dirige por mim. O que é pior? Não sei. Não sei. Eu não dirijo. Não dirijo. Porque é lei. Eu simplesmente tenho que me submeter à lei. Eu não dirijo de tirar o carro da garagem. Se eu dirigir hoje e sofreu bater um carro, deixa de ser uma infração de trânsito e passa a ser um crime. O seguro se perde e vai voltar tudo contra mim. Mas a principal coisa é
eu não posso dirigir. Então eu não tenho nem como dirigir. Só ando de Uber. Tanta gente chega para mim e fala assim, queria ter a sua fé. Mas por quê? Porque eu também estou com a carteira na mesma condição, mas eu continuo dirigindo. Eu falei, então, cara, não é uma questão de fé. É uma questão de obediência, é temor. Por quê? A Dani me ensinou uma coisa que eu acho bem interessante. Que temor, obediência, ela parte do princípio de que você não está de acordo. Porque se você está de acordo, é conivência. A obediência é, não necessariamente eu estou de acordo, então eu vou fazer, independente de estou de acordo ou não. Entendeu? Porque eu obedeço. Eu obedeço. Isso é temor. Então, aquele que teme ao Senhor, que obedece ao Senhor, que honra ao Senhor, este cara se torna um abrigo para os seus filhos, um refúgio, um lugar de segurança. Porque numa família a gente sempre encontra intempéries, sempre aparecem lutas de vários tipos, as mudanças. Eu lembro de um dos nossos filhos, quando saiu do ensino fundamental 1 e foi para o ensino fundamental 2 e foi para o médio, ele sofreu muito com essa mudança. O ritmo, a postura dos professores, o conteúdo de matérias, a pressão já para vestibular, uma série de outras coisas, e ele se perdeu, mas se perdeu feio, de não saber ali como lidar com a escola. No primeiro bimestre, se eu não me engano, já veio um monte de nota ruim, uma série de outras coisas. A gente teve que intervir e falar, vem cá, a gente está entendendo tudo isso, então nós vamos te ajudar. Nós vamos procurar auxílio, nós vamos trazer gente que vai te ajudar a se estruturar tudo. Eu não, eu sempre fui péssimo aluno, mas a minha esposa sempre foi a melhor aluna de classe. Então, Dani, você sabe mais do que eu, você vai na frente. Se ele for, eu estou falando, parabéns, filho, está indo bem. As notas estavam acima de 2, era mais do que eu. Quando era moleque, eu tinha 12 matérias, uma era educação física. Só eu passava de educação física. Hoje em dia, até nessa, eu tomaria pau. Mas, cara, vem cá, vamos te ajudar, vamos te estruturar, vamos, porque aqui a gente está sofrendo uma mudança, a gente precisa mudança de criança para adolescente, como sofre. Como sofre. Nos fracassos, o cara perde um emprego, pega todo o fundo de garantia dele que ele recebeu, a rescisão e diz, eu vou investir num negócio. Ele investe no negócio e não dá certo. Tem tanta mulher que, em vez de socorrer o marido nessa hora e ser um abrigo, é uma âncora. Pega o pé e aperta a cara do cara no fundo daquela água que você vai... Se diz batista, eu estou batizando. Precisa ajudar. Na rejeição, quando ele começa a ser rejeitado dentro do emprego, ela começa a ser rejeitada dentro do emprego, os filhos começam a ser rejeitados. Nas catástrofes, final do ano passado, dia 1º de dezembro, eu fui diagnosticado com câncer. Quem deu apoio foi minha família, quem caminhou comigo foi minha esposa e meus filhos. Quem me ajudou a passar por tudo esse processo, meu filho mais velho estava na Irlanda, ele mandava versículos para mim, pai, fica firme aí. Lembro de uns momentos mais duros, eu estava todo machucado da operação. Ele me ligou, eu comecei a chorar. Ele falou assim, pai, o versículo da vida da gente é Jeremias 29:11. O Senhor está falando para você, eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Fica frio, pai. Hoje a gente não está enxergando nada, mas tem plano de paz de Deus aqui por trás. Ele sabia de tudo isso. Então a gente tem que entender que a família é o lugar de abrigo. Você tem promovido isso dentro de casa? Teu marido olha e fala assim, oba, vou voltar para casa. No meio de toda essa confusão da semana, do dia a dia, lá em casa vai ser um abrigo. Oba, vou voltar para casa, meu marido está lá e eu vou ser bem recebida, a gente vai criar um ambiente no meio das nossas lutas todas, da gente buscar Deus.
como ajudar os nossos filhos, estão passando por crise, mas nós vamos ajudar nossos filhos, porque a gente tem o Senhor é o centro da nossa família, é nele que nós nos firmamos, existimos aqui para ser abrigo uns aos outros, então vamos em frente com isso aí. Segunda coisa que eu vejo como uma marca de uma família, é que a família é o centro de aprendizagem. Efésios 6,4 diz: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Esse versículo de vez em quando eles citam para a gente. Minha mãe ainda citava um que dizia quando ela ia viajar e a gente ia ficar sozinho, ela disse: quanto mais agora que eu estou me ausentando, vocês sempre me obedeceram na minha presença, então muito mais agora na minha ausência obedeçam. Paulo dizia isso, né, para o povo que ele estava se desafiando, dizendo: agora vocês obedeçam. Interessante esse texto de Efésios 6,4: pais, não irritem seus filhos, antes criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Olha que coisa. Logo no capítulo 5, no verso 17, ele vem falando que a gente não deve se embriagar com vinho, mas se encher do Espírito, e falar entre nós nos salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele está falando o seguinte: olha, a vida de vocês deve ser uma vida cheia do Espírito, dirigida pelo Espírito, não uma vida carnal, uma vida que vem de Deus em nós, uma vida espiritual. Beleza. Aí ele vem falar das mulheres e a submissão das mulheres, dos homens e o cuidado dos homens pelas mulheres. Ele traz na relação de homem, de marido e de mulher, depois de pais e de filhos, depois de servos e escravos, e depois ele fala da batalha espiritual, que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Interessante, ele aponta para o diabo. Por quê? Porque se tem uma coisa que o diabo vai tentar, é destruir sempre a família. Aonde tem essa base? No primeiro texto da Bíblia, logo de cara, você vê o diabo entrando na família, Adão e Eva, e destruindo a família. E tem uma passagem muito interessante naquela contexto de Gênesis. A serpente chega em Eva e conversa com Eva. Lembra disso? Verdade que você não pode comer nada que está aqui no jardim? Não, a gente pode comer sim. Não posso tocar e comer nesse lugar. Por quê? Mas porque Deus disse. Eu sei porque que Deus disse, diz a serpente, porque no dia que você comer, você vai se tornar como ele, conhecedor do bem e do mal. E a mulher que estava ali no shopping center da época, em vez de estar em casa lavando, passando, estava lá gastando o dinheiro, viu que o fruto era bom, agradável aos olhos, dava sabedoria, conhecimento, come. Quando Deus chega na família, e a família está escondida, em quem é que Deus vai? Em Adão. Ele não vai na Eva. Ele vai naquele que era responsável espiritualmente pela família. O que foi que aconteceu, Adão? O que foi que aconteceu, Adão? Interessante isso. Porque o que a gente tem que entender é que a nossa família está sob ataque o tempo todo. Mas a gente tem que ser responsável espiritualmente por ela. E homens, a função de vocês não é ser o bom nas finanças, ser o provedor financeiro principal da casa, como quiser, eu tenho que fazer isso. Seria bom se isso fizesse, se isso acontecesse, mas nós estamos num período que talvez não seja essa a realidade. A realidade bíblica é que a tua principal função é liderar espiritualmente a tua família. E a família respeitar a hierarquia, porque aonde o diabo vai é quebrar essa relação de hierarquia. Por isso que hoje a gente vê tanto princípios e valores, onde os pais não são mais líderes, mas eles são coleguinhas dos filhos. E família é o centro de aprendizagem. Presta atenção, nós não vamos nos encher do Espírito. O resultado de tudo isso é que eu, pai, eu não vou irritar meus filhos. Aqui a gente vai aprender a lidar juntos, a gente vai aprender a caminhar juntos, a gente vai aprender a tratar juntos tudo isso. A família é um lugar para se divertir.
Olha o texto de Eclesiastes 9:9. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Qual é a recompensa da vida dura que a gente tem? A mulher que eu amo. Engraçado isso, né? Ele diz, desfrute a vida. Curti muito a resposta da Dani pra gente. Vamos aproveitar. Gosto também do Salmo 127, 4 e 5, diz, como flecha nas mãos dos guerreiros são os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia, como é feliz o homem que é cheio de filhos. E filhos é felicidade. Hoje em dia me dá a impressão de que filhos é um peso para boa parte das pessoas. Que filho é trabalho, que filho é dificuldade. Você tem visto o número de filhos diminuírem cada vez mais. Recentemente, atendi um cara, eu não quero ter filhos, eu não quero. Mas por que você não quer ter filhos? Eu não quero dividir o videogame com a pessoa. Eu falei, cara, que é coisa infantil, né? Mas, por outro lado, o lar tem que ser um lugar de diversão. Porque a vida, segundo o texto, já é sem sentido. O que a gente faz o tempo todo já é duro, é pesado. Então eu vou para casa, eu vou me divertir. A gente saiu de casa agora dentro. Você viu o WhatsApp? A Dani chegou para mim ainda agora. Você viu o WhatsApp do Pedro? Eu falei, não, qual foi? Ele tirou uma foto da cama dele toda desarrumada. E dizendo assim, vocês não estão em casa, eu não vou arrumar. Ninguém vai me mandar, vocês não sabem. E eu tenho plena convicção que se a gente chegasse lá agora, estaria exatamente como a foto do WhatsApp. Folgado, né? Mas a casa da gente, a gente tem procurado ser um lugar divertido mesmo. Divertido, de brincadeira, de chegar, é gostoso, no meio da luta toda, é gostoso voltar para casa. Nunca é um peso, pelo contrário, lá em casa é leve. Nunca é difícil, pelo contrário, lá em casa é fácil. A gente convive bem. Somos em 4 e a gente tem um cachorro, chama iPod. Lá em casa, a hierarquia, segundo a cabeça do iPod, sou eu, a Dani, o Pedro, ele e o Felipe. Ele manda na cabeça dele, ele manda mais que o Felipe. A gente acha um barato isso. Vai todo mundo brincar, ele está com um ossinho, vai todo mundo brincar. O Pedro fala, iPod, vou pegar seu ossinho. Só quando o Pedro põe a mão no ossinho, ele rosna. Eu, quando chego perto para pegar o ossinho, ele rosna. A Dani nunca brinca com a gente nessa área, a gente meio babaquinho. Assim, coisa de mulher, tem mais que fazer. O Felipe está sentado no outro lado da sala, diz, vou ver o ossinho, aí pode já começa a rosnar. E aquilo pra gente é uma diversão, uma alegria. Coitado, o bicho rosna o tempo todo. Para ele, eu acho que o lar deve ser uma chateação. Mas é engraçado como a gente entende que a casa precisa ser divertida, ser alegre, ter os momentos mais duros, difíceis de conversas, mas não é essa a marca da nossa casa. A nossa casa tem que ser um momento de alegria mesmo, de diversão, de curtição, da gente gostar de estar juntos. A gente gosta muito e a gente cresceu com o princípio de que viajar para nós era importante. Então lá em Vinhedo todo mundo mora em condomínio, em casas grandes, que demandam um custo. A gente saiu de condomínio, a gente morava desde 17 anos numa casa fora de condomínio. Uma casa que quando eu morei, a gente morou acho que 8 meses num condomínio, que a casa tinha um jardim gigantesco, eram 800 metros quadrados de área, de terreno, uma casa lá, e aí eu passava no final de semana de joelho, tirando típica da igreja. Eu falei, cara, isso não é vida, eu fui para uma casa e concretei tudo. Tinha uma pata de elefante, a única planta que tinha na casa era aquela. Assim, então, cara, nunca mais na vida ver mato. Cara, mas a gente foi para essa casa pequena e o que a gente fez? Cara, moramos aqui perto, vocês trabalham perto da igreja, tudo perto, o custo diminuiu bastante, então a gente vai juntar dinheiro para viajar, porque a gente gosta de viajar. É um tempo em família importante para a gente, então a gente juntava grana e vira e mexe a gente viaja.
recentemente, acho que um mês atrás, vamos passar 8 dias, né, em Ponta Cana, só os 4, foi um barato. A gente curte estarmos juntos. Uma quarta característica é que família é o trampolim para servir. Vocês sabem que os da casa de Estefanas foram o primeiro fruto da Acaia, e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. A família de Estefano tem se dedicado ao serviço. Porque família também é um lugar de servir, aprender a servir. Eu acho interessante como hoje em dia a gente tem evitado o cansaço. Meu filho levanta cedo, aí à tarde vai para o inglês, para o futebol, ele não pode trabalhar aqui em casa. Não pode trabalhar aqui em casa, tem que trabalhar. Ele que tem que arrumar a cama. Quando você não estiver lá, ele não vai arrumar, mas quando você estiver lá, ele vai arrumar. Se não for, é padrão, faz parte do ser humano, do indivíduo caído, pecador, miserável, trabalhador. Jesus precisa entrar naquela vida. Jesus está voltando? Quem não está ouvindo a trombeta? Quem não tiver, não vai. Eu ouvi, vocês eu não sei. Tchau, fui. A gente tem que aprender a servir, cuidar do outro. Eu lembro que quando eles eram pequenininhos, aí tinha uma mãe que chegava pra gente e falava: meu filho não quer se enturmar, e a gente chamava os nossos, tem uma missão. Fulano de tal precisa se integrar na igreja, missão, isso é missão. Então eles iam como que achasse missão, vamos entregar o cara na igreja. Estavam aprendendo a servir. Os bichos passam o final de semana inteiro na igreja trabalhando. Ele pintou alguma coisa para fazer, eles estão ajudando. Às vezes vem a desculpa de não fazer dentro de casa porque vão fazer lá fora. Não dá para eu fazer isso aqui, não vou ajudar vocês, porque eu tenho que ir para lá ajudar. Eu escuta, aqui em casa também não, pai. A gente aprende, tem que servir lá fora. Mas a gente trabalha muito para fora, a gente cuida muito de pessoas, a gente cuida muito da igreja, a gente é muito envolvido na igreja. Mas a gente tem trabalhado arduamente para ensinar. Então, a família tem que ser um lugar dele. E tem que aprender de cedo. Você pega, começa desde pequenininho a ensinar: você tem que ter responsabilidade em algumas áreas, algumas coisas. É tua tarefa deixar teu quarto. O mais novinho namora já há 3 anos. E ele chegava em casa, ele tirava a roupa e a roupa ficava, parecia arrebatamento. Sabe aqueles filmes de arrebatamento? Você vê assim, fica a roupa montadinha no chão. E todas as vezes eu entrava e falava assim: Felipe, você tem que arrumar esse negócio, cara. E eu usei muitos argumentos. Felipe, sabe quanto custa uma calça? Pesado para eu pagar essa tua calça que está jogando aí no chão. Felipe, você já parou para pensar que sua mãe vai ter que tirar isso? Todos os argumentos eu usei, não mudava. Até que eu falei assim: então tá bom, Felipe, mais uma vez você não vai sair com a sua namorada no final de semana. Dito e feito, apareceu a calça dele. Não vai sair com a sua namorada no final de semana. Então, toda lei tem uma sanção. Cumpriu, beleza, não cumpriu, vai pagar a prenda. Cara, foi até que a mãe, Madre Teresa de Calcutá, veio intervir. Não faça isso, um menino, ele é feio que nem você e arrumou uma menina bonita que nem eu. Isso é milagre, você vai impedir isso? Aí meu coração foi convencido mas nunca mais a calça ficou no chão. Nada como uma boa namorada. Vai ter que aprender, a responsabilidade é dele. Vai levar no sujo, lá na lavanderia. Mas tem que ser lugar de servir. A gente às vezes acha que não tem, que não pode, que não sei o quê, que é feio, que é pesado, que a vida é dura. Cara, a vida é dura para todo mundo e ela vai continuar sendo difícil. Então cobra. Mas aprende a servir. Não aquele cara que tem que fazer o pratinho, só falta a mãe dar o... Esses dias peguei um sujeito, trabalhei ele, vai casar daqui a um tempo. Ele saiu da minha sala e eu tinha cobrado algumas coisas dele, posturas mais firmes. Eu falei: cara, tu vai casar, tem que ser gente grande. Ele saiu chorando. Aí ligou para a mãe. E a mãe me mandou um WhatsApp. Eu falei: o quê? Não pode isso.
Tem que crescer, tem que aprender a ter responsabilidade, executar sobre. Lembra disso? Então vamos crescer, pô. Vamos crescer. Então a família, ela tem essas marcas. Uma família que se encontrou na cruz tem que ser um abrigo, gente. A vida é difícil, você tem que ser um abrigo, cara. Tem que chegar em casa e se sentir protegido. Tem que chegar em casa e dizer, cara, aqui é o Pix. Lembra quando a gente brincava de esconde-esconde? Tinha um Pix, você colocava aqui, ninguém me pega. Pega, né? Aqui ninguém me pega. Aqui ninguém me esconde, no caso, faz sentido, né? Aqui ninguém me pega. Aí você colocava o dedo lá. Aí você tirava o dedo. Aí o cara veio. Lembra como a gente era maduro nas nossas brincadeiras? Aí depois a gente reclama dos meninos brincando no videogame. Era a mesma coisa. Tem que ser um lugar seguro. É o Pix. Onde aqui ninguém me pega. Eu estou aqui, cara. Que bom que eu cheguei aqui. Tem que ser um lugar divertido. Tem que ser um lugar divertido, sim. Um lugar que eu tenho prazer de estar. Não só por segurança, mas eu tenho prazer de estar. Tem que ser um lugar de aprendizado de servir. Aqui a gente está aprendendo a cuidar do outro. Afinal, de cristianismo, quando a gente se converte para Deus, a gente se converte para o próximo. A gente tem que aprender a cuidar do próximo, sim. Como é que a gente vai cuidar? Como é que a gente vai tratar? A estar antenado para perceber as necessidades dos outros e aí cuidar dos outros. Isso é família. Uma família que se encontra na cruz vive dessa forma. Então pensa um pouco como anda a sua família, avalia direitinho o coração, conversa, aproveita que está aí esse final de semana e que você, marido, vai ter que levar sua mulher em Monte Sião, fazer aquelas compras bacanas, um dos dias mais gostosos e prazerosos do ano que a gente tem, de levar a esposa para Monte Sião e a gente fica naquela praça sentado esperando o nada. Enquanto elas estão gastando o tudo. Repensa aí como anda a sua família e vamos em frente com isso aí. Deus abençoe sua vida.